452, 452. O Vitupério de Jesus.
Faremos a leitura com a ajuda de Deus. E apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, a um lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do gerezeu, do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois,
e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: diz que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós. E disse Deus, melhor, e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai junto aos anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, na terra do Cananeu e do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Heveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Ouvirão a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois nos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher permitirá a sua vizinha e a sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, os quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Até que o Senhor nos dá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, conhecemos bem essa história. Creio que, como essa história fascina a tantos, né? Acaba que às vezes a gente sempre está lendo ela porque ela é realmente muito linda. Então, na verdade, tem um conhecimento bom dessa história, dessas passagens aqui. Mas o Senhor trouxe essa palavra nessa noite para lembrança, ou até para uma obra que Deus quer fazer com alguém. Nós sabemos que Moisés sua vida já é uma dádiva muito grande, porque desde pequenino era matador, tinha uma ordem do faraó para matar os meninos do Egito, e sua mãe o escondeu, colocou ele no cesto quando não pôde mais o esconder, e soltou ele no rio, num cestinho. Mas debaixo daquilo ali tinha a mão de Deus guardando Moisés. Ali a história desse moço já estava escrita por Deus. Seus pais não sabiam, o povo hebreu não sabia, Faraó não sabia, nem a filha de Faraó, mas Deus já tinha escrito uma história a respeito dele. E assim é escrito cada um de nós. Tem coisa que acontece na nossa vida que nós não sabemos, mas a história Deus já escreveu ela. Já está feita. E nós só vamos viver. Porque quem escreve a história é Deus. E o menino cresceu, morando no palácio de Faraó, conhecendo por dentro o que era aquela estrutura, conhecendo o Faraó, conhecendo os seus parentes, conhecendo o exército, conhecendo os deuses que eles serviam,
Ele tinha uma visão muito ampla daquela cultura, daquele povo, embora ele não fosse dali. Mas Deus colocou ele lá dentro do palácio. Às vezes Deus coloca em um lugar que nós nem imaginávamos que ia. Mas tem um propósito de Deus até nos lugares que Deus nos coloca. Às vezes coloca nós como os poderosos, com gente importante. Porque tem propósito de Deus, faça-nos ser humilde e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Porque às vezes nós não percebemos, achamos que é por uma qualidade nossa que estamos lá. Mas foi Deus que colocou, sempre é Deus. Sempre é Deus na nossa vida. Quem acha nessa vida que é alguma coisa que é muito importante, é Deus. É Deus que opera em você, é Deus que opera em mim, é Deus que opera no teu trabalho, no teu emprego, onde você coloca os teus pés, é Deus, sempre é Deus. Isso para o homem não se sentir muito importante, acima do que é Deus. Deus prepara coisas inimagináveis para nós. Mas você tem que ser fiel aonde Deus te coloca. Moisés estava lá no meio do palácio, mas ele não tinha o coração naqueles deuses. Ele sabia do povo que ele veio. Você precisa saber de onde você veio. Não se misturar. Não se contagiar com as coisas do mundo. E o ponto crucial, quando Moisés saiu do meio daquele povo, foi quando ele viu a injustiça e o seu povo sofrendo. Os irmãos conhecem a história. Não viu seus irmãos em aperto, sendo chicoteado, matou o egípcio. Teve que fugir. Plano de Deus. Às vezes até coisas ruins que acontecem na nossa vida, planos de Deus. Foi parar no deserto. Esse homem teve 3 fases distintas da sua vida. 40 anos dentro do palácio do faraó. 40 anos no deserto, para conhecer Deus, conhecer, amados irmãos, a humildade. E 40 anos guiando o povo de Deus saindo do Egito, viveu 120 anos. E o Senhor fala de Moisés, que nunca houve um homem manso como ele. Um homem que falava com Deus face a face. Glória ao nome santo do Senhor. Se não conhecia Deus, ainda não tinha falado com Deus, Deus não tinha se manifestado a ele. E tem gente que se apressa, querer dizer que Deus não fala com ele, perde fé. Às vezes é preciso ir lá para o deserto, para o meio da prova, no lugar do nada, para você conhecer Deus. E às vezes dentro do palácio Deus não se manifesta, dentro da tua boa casa não, mas é no dia da prova, da aflição, lá no árido, lá no sofrimento, quando o calor abrasar e as provas chegar, é que Deus vai se manifestar. E lá no meio da pobreza, no meio da simplicidade, morando em cabana, apacentando gado, aquele que vivia junto com os príncipes, e era aclamado pelo povo, agora vai apacentar gado. E nós ouvimos a reclamação de Moisés sobre isso. Será que você tem reclamado muito da vida que você tem passado? De tudo que você perdeu? Não chore por isso. Não chore, porque tem coisa melhor aí na frente. Às vezes Deus tira nós do lugar, parece que nós estamos regredindo, mas tem obra de Deus que Deus vai fazer. Só segue sendo fiel, só segue sendo sincero diante de Deus, só segue amando a Deus. E então, ele teve esse encontro, já casado, já com filhos, vai apacentar o gado e o Senhor se manifesta para ele, lá no Monte Santo, Horebe. Parece uma sarça, ardia em fogo, mas não consumia.
Ele olhou e não entendeu nada. E nós, se estivéssemos no lugar dele, talvez não entendesse. O que é isso? Alguém ia dizer que é um fenômeno da natureza, alguma coisa que está acontecendo, né? Já ia pensar em elementos químicos, em alguma coisa desse sentido. Mas naquela simplicidade, um pouco ainda sem, amados irmãos, tanto conhecimento, vemos aqui o que aconteceu com ele. Apareceu o anjo do Senhor, uma chama de fogo, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor se girava para lá ver, bradou Deus aí no meio da sarça. E disse Moisés, ele disse: eis-me aqui. Já pensou, irmãos, alguém que nunca conheceu Deus, nunca viu Deus, de repente ouvir a voz de Deus? A gente vai lembrar lá de Eli, né? Samuel. Samuel. Você acha que Deus não conhece vocês, não conhece nós? Deus conhece cada um por nome. Por nome. E Ele te chama. Glória a Deus. Ele te desperta, Ele fala com a tua alma, Ele fala com você, Ele fala face a face. Basta se colocar em santidade, na presença de Deus, em retidão. Vai haver dia que Deus te chama. Deus te chama para orar, Deus te chama para falar com você. Você abre a Bíblia, Deus fala com você. Deus fala pelos cânticos, Deus fala na boca de uma criança, Deus fala na boca do servo de Deus. Que coisa gloriosa é ser lembrado por Deus. Ele ouviu então a voz de Deus, diz assim: eis-me aqui. Não sabia nem quem era. Imagina, irmão, esse homem que estava já pensando que ia passar os seus restos dos dias ali vivendo em cabana. Agora vem, já com seus 80 anos, o Senhor falar com ele, dar uma missão para ele. Nós às vezes já pensamos em aposentadoria com muito menos. Não é? Senhor, já estou tão cansado, daqui a pouco Deus preparou outro servo. Já estamos nessa fase, né, irmão Wilson? Eu digo mais fala com Deus, daqui a pouco o Senhor nos chama outro, mais jovem, mais forte. Mas às vezes é nos 60, 70 anos que Deus quer te usar. Deus não está olhando para a tua idade, Deus está olhando para o teu coração, para a tua vida, para as tuas condições, porque Ele te preparou. Tem um momento que o Senhor chega e diz: a partir de hoje, vou começar a ser usado de você. Você vai ser um instrumento na minha mão. Você tem uma missão na terra e você vai ter que cumprir ela. Esse homem então tem essa conversa com o Senhor. Essa conversa olho no olho, franca. E Deus não tem meia palavra para falar com o homem. Deus não se usa de coisas assim, irmãos, que nós não entendemos. Quando Deus fala alguma coisa, Ele fala claramente. Ó Moisés, Faraó já é morto, aquele que te perseguia. Mas eu tenho ouvido o lamento do meu povo. O meu povo está debaixo de chicote, está escravo. E tem me clamado desde a terra, tem chegado aos céus o seu clamor. E eu vou fazer uma obra tremenda. Eu vou tirar o meu povo do meio do Egito. E você vai ter que ir lá falar com o Faraó para ele libertar o meu povo. Glória a Deus. Eu, Senhor? Por que eu? Porque Deus se agrada em usar do homem. Deus podia usar outras formas, mas Deus se agrada em te usar de você e de mim na sua obra. Ele tem prazer na tua fraqueza, na tua falta de condição, na tua simplicidade. Deus tem prazer nisso.
que se manifeste o poder de Deus e o homem não diga fui eu. Foi o meu poder, foi a força que está em mim. Mas quando ele pega um homem simples, uma mulher simples, e coloca a sua palavra na boca dele, vai com o poder de Deus e a palavra de Deus na boca do homem simples, do homem puro, tem um poder que o inimigo corre, até os reis da terra se estremecem na presença desse homem simples. Faraó não teve força de poder matar Moisés. Ele tinha um exército à disposição dele. Mas quando esse homem simples chegava na presença dele, ele tremia. Porque ele ia em nome de Deus. E quando você vai em nome de Deus, não há força no mundo que resista à presença de Deus. Então vemos, irmãos, nessa noite, a palavra que o Senhor nos manda. Quem sabe você anda dizendo assim, Senhor, eu sou tão fraco, sem condição, não tenho força. Deus não está olhando para nada disso em você. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para o teu interior. Você tem força, porque quem está dentro é Deus. Quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem força de lutar contra o mal, contra os poderes desta vida, até, amados irmãos, contra as potestades que reinam nos ares. Tem força. Quando nós vamos em nome do Senhor, como fez Davi, o exército de Saul se estremecia, vendo um gigante, um campeão de guerras. Mas aí saiu um menino raquítico, pequeno, de gentil aspecto, como diz a palavra de Deus, 17 anos, impelido pelo Espírito Santo, diz assim: quem é esse incircunciso que enfrenta o exército do Deus vivo? Aleluia! Será que não tem força em você? Será que esse Espírito de Deus não está dentro de você? Ah, Senhor, eu não tenho condição. Você não tem mesmo, mas Deus é a tua condição, é a minha condição. Somos servos desse Deus maravilhoso, que opera esses sinais, esses prodígios, que liberta, que entra onde o homem poderoso, amados irmãos, se impõe. Mas quando entra um servo de Deus, chega da presença de Deus, ele tem que se calar. Percebemos então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá para o retiro do Egito aos filhos de Israel? E disse Deus é tão gentil com nós, né? Ele podia ter dito para Moisés: isso não é nada mesmo, né? Mas ele disse: certamente eu serei contigo. Olha como Deus trata a nós. Deus é maravilhoso. Ele é gentil com nós. Ele sabe da tua fraqueza, da minha, mas Ele nunca lança em rosto. Glória a Deus. Ele nunca te lança em rosto as tuas fraquezas, as tuas fragilidades. Ele diz assim: eu sou contigo. Ele caminha com você, Ele anda com você. Onde você coloca os teus pés, Deus está conosco. E isso que será por sinal. Quando vieres tirado desse povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. E ainda não bastasse, ainda Deus ainda dá sinal para nós. Nós nem pedimos, mas Ele manda. Você já não tem visto na tua vida sinais de Deus? Sinais claros de Deus operando? Às vezes era para você estar num lugar, era para passar por ali, e Deus te guardou. Sonhos que Deus te deu e que se cumpriu na tua vida. Sonho que eu era menino. E daí para nós, dá para nós contar. Fica dentro da palavra de Deus. Deus é perfeito. Aquilo que o Senhor faz conosco, elas mostram que o Senhor dá. É perfeito. Confia em Deus, busca o Senhor. O Senhor vai mostrar coisas maravilhosas para você. Para aumentar a fé, para crescer a fé. Para operar, porque tem operar de Deus nas nossas vidas. Não diga, eu sou fraco. Diga, eu sou filho do Deus vivo. Aleluia.
história, o restante da história que Deus fez, que Deus operou. Vocês são assim nas mãos de Deus. Não confia nas tuas forças. Não confia em nenhuma qualidade tua. Confia assim que Deus está comigo. Deus opera, Deus faz obra. Porque Deus ama o homem. Deus ama o homem. E Deus ama operar através de nós. Que a santa palavra de Deus seja louvada. Amém. 199. Glória a Deus. começou a zombar, falou, não sabia que os crentes eram tudo bobo dessa maneira. Eu falei, mas como assim? Ele falou, vocês são tudo bobo. Eu falei, mas por que tudo bobo? Vocês acham o quê? Que uma criança, você falou que uma criança falou inglês? Eu falei, falou inglês. Ele falou, mas como? O que eu faço aqui nessa faculdade? Você não sabe? Eu falei, você é professor. Aula do que eu dou aqui? Eu falei, você dá aula de inglês? Ele falou assim, pois é, eu aqui dou aula de inglês e para me aperfeiçoar em inglês eu fiquei nos Estados Unidos aperfeiçoando e tanta coisa, tive diploma, estudei para poder estar aqui dar aula. Agora você fala que uma criança de 6 anos fala inglês, dá noite e podia simplesmente numa oração. Eu falei, falou. Ele falou, vocês são tudo bobo, falou Gugu Dadá, falou Aliangu e vocês achou que falou em inglês e vocês são tudo bobo. E ali, irmãos, eu não tinha palavra para responder para ele. Quando eu olhei na tela do computador, ali começou uma certa zombaria naquela sala. Aí eu olhei na tela do computador. Quando eu olhei na tela do computador, o senhor falou comigo assim, filho, você já viu eu perder guerra? Eu falei, não, glória ao nome do Senhor. Não é essa que eu vou perder pro demônio. Glória ao nome do Senhor. Eu pego astuto na sua própria astúcia. Bendito é o nome do Senhor. Naquela hora o senhor falou assim, fala com ele. Eu falei, vem cá, você é professor.
professor de inglês? Ele falou, sou. Se alguém falar inglês do seu lado, você interpreta? Ele falou, lógico que eu interpreto. Eu falei, então faz o seguinte, vamos lá para você desmentir nós, vamos orar junto com a criança, e quem sabe Deus toma a criança no inglês, você interpreta para ela. Ele falou, já falei que essa criança falou do Dadá, falou qualquer outra coisa, mas menos o inglês. Falei, vamos fazer o seguinte, olha, se você vê a criança falar inglês, o que acontece? Ele falou, sou crente da tua igreja. Eu falei, então tá bom. Ele falou, e se não falar? Eu falei, eu pico a Bíblia. Ele falou, já vi que você vai picar a Bíblia. Eu falei, já vi que você é meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Pro pai da criança, eu falei, irmão, você aceita nós na tua casa de novo? Como ele estava na virtude, ele falou, lógico que eu aceito. Eu falei, nós vai com uma turminha para orar. Falou, pode vir, acabou, irmão, fomos lá, marcamos. Quando nós foi dobrar, o homem ficou lá em pé. Falei, filho, é de joelho com nós aqui, ó. Carquei ele de joelho no chão, bendito o nome santo do Senhor. E foi 5 minutos de glória, a mesma virtude que está aqui. Foi a virtude que passou naquela casa. Foi 5 minutos de glória, a presença do céu desceu. Quando a presença do céu desceu, a primeira linguagem na boca da criança, a criança começou a manifestar em inglês. Glória ao nome do Senhor. Quando a criança começou a manifestar em inglês, eu escutei um barulho do meu lado, abri o olho para ver, era um homem com o rosto no chão e uma poça de lágrimas em volta dele. Glória ao nome do Senhor. Eu dei glória para cima e falei, Deus entrou aqui em glória. Mas é uma coisa, né? Nosso Deus gosta de brincar com o adversário. Se o adversário brincou com a tua vida até hoje, a partir de hoje ele vira brinquedo na palma da tua mão. Glória a Jesus. Aleluia. A criança parou em inglês, começou a manifestar em japonês. Parou em japonês, foi italiano, foi aramaico, foi hebraico, foi tupi-guarani, foi falando. Eu falei, Senhor, que é isso? O Senhor falou, eu estou abusando, eu estou mostrando o poder que eu tenho. Glória. O nome do Senhor. E a criança foi falando, trocando a linguagem uma atrás da outra. Foi meia hora, parou. Quando parou, o Senhor falou, encerra que eu já fiz a obra. Eu falei, mas não vai orar, Senhor? O Senhor falou, encerra que eu já fiz a obra. Mas não ora, o Senhor falou, encerra. Falei, Deus seja louvado, encerrando, o homem com o rosto no chão, tremia igual uma vara verde, daí encostado no chão. Peguei no braço dele e falei, pronto. Agora eu com toda a autoridade já senti que o Senhor estava lá. Falei, pronto, você pode desmentir. Quando ele parou de tremer e chorar, ele falou para mim assim, essa criança não fala o inglês que os Estados Unidos fala. Eu falei, não. Ele falou, não, essa criança fala puro, um nato inglês que é da Inglaterra. Glória ao nome do Senhor. E eu falei, aí você interpretou. Poder no nome do Senhor. Ele falou assim, eu interpretei, mas eu não acreditei que ela falava. Abri o olho para ver, ela veio marchando, falando inglês, colocou o dedo no meu nariz e disse assim, ô incrédulo, quem crê e for batizado será salvo. Descendente de italiano, mas quando ela mudou para italiano, ela continuou falando, aí eu entendi. Ela virou para mim e disse assim, teu nome está no livro da vida, vem ser meu, glória! Eu quero batizar! Pediu batismo nosso irmão, tem glória para toda eu vinha falando com o irmão Samuel, com os irmãos do caminho. Eu tenho muito orgulho de ser esse ministério. Tenho muito orgulho.